a gente descobrir quanto custa o Quicksort. Primeira coisa aqui, vamos pensar na pior das hipóteses. Quanto vai custar ordenar, né? Quantos passos, né, vai gastar o Quicksort, mais ou menos, né? Qual o custo computacional, se eu for ordenar um vetor de tamanho n na pior das hipóteses. Então, olha só, o Quicksort sempre pega um vetor como esse aqui, que vai dar 0 até a n menos 1, tem n posições, um n qualquer aí que você queira, grande, e ordena. Eu quero saber quanto custa ordenar um vetor de tamanho n na pior das hipóteses. A pior das hipóteses para o Quicksort é acontecer algo assim, ó. Por exemplo, se eu for descobrir qual é o pivô, aqui eu escolho um pivô e o pivô é, por exemplo, o menor dos elementos. Se o pivô for o menor dos elementos, o Quicksort vai dividir o vetor em um elemento para um lado e o restante para o outro lado. Notem que o Quicksort não garante que a divisão vai ser sempre no meio. Vocês viram no nosso exemplo, às vezes a divisão é um pouco para cá, um pouco para cá, e o que eu estou dizendo é, na pior das hipóteses, a divisão vai ser assim, um para um lado, o resto para o outro. Aí, está aqui o primeiro Quicksort, ele dividiu um para um lado, o resto para o outro. Agora eu vou só colocar aqui dentro das caixinhas quantos elementos tem para ordenar, não estou colocando o intervalo. No primeiro aqui é do 0 até o n menos 1, eu estou dizendo que tem n elementos para ordenar. E aí depois eu estou só colocando os números, tá? Para deixar mais fácil de enxergar. Então olha só, um Quicksort que tem que ordenar n elementos, chama um Quicksort que tem que ordenar um vetor com um elemento só e outro com n menos 1. Aí esse com n menos 1 pode de novo dar azar e separar só umzinho a mais aqui. Aí ele vai dividir em 1 e n menos 2. Esse com n menos 2 já vai estar assim um pouquinho menor o vetor. Aí ele pode de novo só tirar um cantinho para um lado, o resto para o outro. Aí vai ficar n menos 3 e 1 e assim vai. Então a pior situação possível para o Quicksort é essa. A cada passo fica um elemento para um lado, o resto para o outro. Um elemento para um lado, o resto para o outro. Aí desse jeito, a cada Quicksort eu tiro um elemento de um dos lados só. Do outro lado não faz nada, porque do outro lado, esse Quicksort aqui, ó, o custo dele é o custo dele, né, n, mais o custo desse. Esse aqui a gente vai desprezar o custo, vai dizer que é 0, porque não faz nada. Esse Quicksort não precisa fazer nada, já está ordenado. Então o custo dele é o custo dele, aqui, mais 0, mais esse aqui. Quanto que é o custo desse aqui? Esse aqui tem que ordenar n menos 1 elemento. É o custo dele. Por que eu falo que é custo dele? Toda vez que você chama um Quicksort, você chama um Quicksort com n elementos, ele tem que fazer aquela partição. O i e o j vão andar até se encontrar. Para o i e o j andarem até se encontrar, se você somar o quanto que o i andou e o quanto que o j andou, eles andaram ao todo o tamanho do vetor. E isso é o custo, né, da partição. O custo da partição é proporcional ao tamanho do vetor. Se o vetor tiver 1 milhão de posições, o i e o j vão ter que andar até se encontrar. E quando você somar o quanto que o i andou e o quanto que o j andou, vai dar aproximadamente 1 milhão. Se o vetor tiver 10 milhões, vai dar aproximadamente 10 milhões. Então, isso é que eu chamo de custo do Quicksort aqui, com n elementos. Ele tem que fazer a partição, que custa n, e depois ele tem que somar o custo com o custo desse Quicksort e desse outro. Então, o custo desse é n. O custo desse é n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, assim vai. Esses aqui eu vou desprezar os custos. Vamos só concentrar no custo desses que estão nessa linha aqui. Então, olha só, um Quicksort de n chama de n menos 1, de n menos 2, de n menos 3, de n menos 4. O próximo seria n menos 5, n menos 6, n menos 7. E o último seria n menos n menos 1, que dá 1. Tá? N menos n menos 1 dá 1. Se você for somar o custo desses Quicksorts todos, ó, esse aqui dá 1, o anterior ele daria 2, 3, 4, 5, 6, 7, até esse último aqui que dá n. Ó. Você pode olhar assim, ó, n, n menos 1, n menos 2, até 1, ou 1 mais 2 mais 3 até n. Esse custo aqui, ó, somatório de 1 mais 2 mais 3 até n, ele dá n que multiplica n menos 1 sobre 2, que é aproximadamente n ao quadrado. Ele é parecidíssimo com o custo da ordenação por inserção, no pior caso, né? Que é quadrático. Então, o Quicksort ele é tão ruim, em termos de custos gerais, assim,
arredondando as coisas, ele é tão ruim quanto a ordenação por inserção. Se o vetor que você está ordenando te levar a uma situação de azar, onde toda vez você escolhe muito mal o pivô. O que é escolher mal o pivô? É escolher o pivô como o menor elemento ou o maior elemento do vetor. Quando o pivô é o maior ou o menor, o vetor fica mal dividido, fica um para um lado, o resto para o outro. Se o Quicksort fizer isso sistematicamente, toda vez der azar na escolha do pivô durante uma ordenação, todas as escolhas forem ruins, ele vai dar esse custo. Na prática, o Quicksort fica pior do que a ordenação por inserção, porque ele tem chamadas recursivas e isso é muito ruim. Então, o custo de tempo do Quicksort, no pior caso, isso é o que a gente chama de pior caso, é quando, se der muito azar, é quadrático e ainda tem um agravante. Se vocês olharem aqui, ó, esses Quicksorts todinhos estariam na pilha. Né? A quantidade de Quicksort na pilha, no pior momento, é quando eu chegar nesse último aqui, ó, que tem um para cá e um para cá. Se você olhar, vai ter esse Quicksort que chamou esse Quicksort chamou esse, que chamou esse, que chamou esse, que chamou esse, que chamou esse, certo? Esse é o pior momento. Aí se vocês olharem, tem N Quicksorts na pilha. Quando eu tenho N Quicksorts na pilha, quer dizer o seguinte, tem N vezes a variável início, N vezes a variável fim, né? N vezes a variável meio e N vezes o pivô. O pivô é como se fosse um elemento do vetor. Então ele vai gastar, para ordenar um vetor, mais espaço do que o próprio vetor. Ele vai mais do que duplicar o espaço gasto pelo vetor. Ele passa a ser um algoritmo de ordenação muito ruim. E se o vetor for grande que você está ordenando, ele vai dar seg fault, que a gente chama. O seu programa vai cair porque vai estourar a pilha. Né? Mas o mais importante aqui, para eu não perder tanto foco, quanto custa o Quicksort no pior caso? Custa n ao quadrado, passos, né? É quadrático que a gente chama. E é tão ruim quanto a ordenação por inserção. Tão ruim quanto a ordenação por inserção em termos de custo. E na prática, ele fica mais lento que uma ordenação por inserção se você cair nesse pior caso. Acontece que é pouquíssimo provável que você mande ordenar um vetor e caia num caso assim. Um para um lado, o resto para o outro. Né? O Quicksort tem que escolher um pivô a cada passo e a chance disso acontecer, de ficar um para um lado e o resto para o outro, todas as vezes é baixíssima. De qualquer modo, você sabe que o Quicksort pode variar de quadrático, que é muito ruim, até o melhor caso. Vamos ver o melhor caso. Eu já desenhei aqui o melhor caso, que é o seguinte. Se o pior caso é você dividir mal o vetor, o melhor caso é você dividir muito bem, assim, ó, no meio. É você escolher um pivô que acaba tendo metade dos elementos menor que ele e metade dos elementos maior que ele. Se você conseguir achar um pivô sempre que metade é menor que ele, metade é maior que ele, no segmento que você está ordenando, vai acontecer isso que está desenhado na tela. O primeiro Quicksort, que vai ter custo N, porque ele tem que fazer a partição dele, vai chamar dois Quicksorts que custam metade. Se eu somar o custo dos dois, também vai dar custo N. E esses aqui vão chamar 4 Quicksorts que custam N sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. Aí 4 vezes 1/4 dá N também. Então, se eu somar o custo desse Quicksort com o custo desses aqui, dá N, mais N. Com o custo desse aqui, mais N. Com o custo desse aqui, mais N. Aí a pergunta que eu tenho que fazer é: quantas vezes eu vou dividir por 2 até acabar, né? Então, ó, o Quicksort vai chamando na metade, 4 vezes num quarto, 8 vezes num oitavo, e assim vai. Depois de fazer K níveis aqui de recursão, vai ter uma hora que vai ter um monte de Quicksorts aqui, de tamanho n sobre 2 elevado a k, o pedaço que eles estão ordenando, né? Ó, porque n é n sobre 2 elevado a 0. N sobre 2 é n sobre 2 elevado a 1. 2 é 2 elevado a 1, né? N sobre 2 ao quadrado, n sobre 2 à terceira, n sobre 2 à quarta, n sobre 2 à quinta. E aí eu quero saber onde isso para. Isso para quando ficar tudo 1 aqui. Então, se eu fizer k vezes, vai ficar n sobre 2 elevado a k. E esse k vezes vai ser a última vez se o n sobre 2 elevado a k virar 1. Porque aí o Quicksort, quando você chama com 1, ele não continua a recursão, né? Ele não dispara novos Quicksorts. Então, para isso aqui ser o último passo,
n sobre 2 elevado a k tem que ser 1 e k tem que ser log na base 2 de n. Então, na prática, se ele divide bem toda vez, cada quicksort aqui vai ter seu custo, mas se eu somar os quicksort de cada linha aqui, ó, ele vai dar n mais n mais n mais n mais n. E aí a pergunta é quantos níveis tem aqui de quicksort? Vai ter log na base 2 de n níveis. Então, se eu somar n mais n mais n log na base 2 de n vezes, vai dar n log n. Isso é o custo do nosso quicksort aqui. Então, o custo do quicksort, na melhor das hipóteses, se ele dividir certinho, é n log na base 2 de n, onde n é o tamanho do meu vetor. Vejam que isso é um ganho muito importante, né? Se o quicksort cair no melhor caso, é um ganho muito importante sobre o algoritmo que a gente aprendeu de ordenação por inserção. Por quê? Porque log de n, eu já comentei com vocês, log de n é um número que cresce pouquíssimo. Então, por exemplo, se eu for ordenar um vetor de 1 milhão de elementos e cair no melhor caso do quicksort, vai dar aproximadamente 1 milhão vezes log de 1 milhão passos. Ao todo, o custo total do quicksort. E 1 milhão vezes log de 1 milhão, quanto é log na base 2 de 1 milhão? É aproximadamente 20. Então dá 20 milhões de operações que o quicksort vai fazer, né? Isso é um número aproximado. Qual é a ordem de grandeza das operações que a gente vai fazer com inserção, por exemplo? Vai ser, se cair no pior caso, vai ser quadrático, que é aproximadamente ali 1 milhão ao quadrado. 1 milhão ao quadrado é 1 milhão vezes 1 milhão, que é 1 trilhão de operações. Então veja a diferença que pode dar. O quicksort pode fazer lá 20 milhões de operações e a ordenação por inserção, se cair no pior caso dela lá, que é mais comum do que o do quicksort, vai ficar na ordem de trilhão de operações. Vai ser muito pior. Então vejam que tem uma diferença grande entre um algoritmo que é quadrático e um algoritmo que é n log n. O quicksort no melhor caso é n log n, só que o quicksort no pior caso é quadrático. Então, no pior caso, o quicksort vai fazer trilhão de operação. No melhor caso, vai fazer na casa de 20 milhões de operações. Qual é a situação mais comum? É essa, equilibrada, ou essa? Se você projetar bem seu quicksort, a situação mais comum é ficar muito perto dessa aqui. Tá? E então a gente tem o que a gente chama do caso esperado. Qual é o caso esperado do quicksort? Na maioria esmagadora das vezes, o que acontece com o quicksort? Ele dá n log n operações ou uma constante aqui, qualquer, vezes n log n, que é o mais comum. Então, normalmente o quicksort dá lá 10 vezes n log n, 5 vezes n log n. Por quê? Porque a cada vez que ele escolhe o pivô, ele não vai escolher exatamente um pivô que divide exatamente no meio, mas ele vai escolher pivôs que dividem assim, uma hora está aqui, ó, um pouquinho menor para um lado, um pouquinho maior para o outro, outra hora está aqui. E isso a gente acaba concluindo que também dá perto de n log n operações, só que ao invés de ser exatamente n log n, vai dar uma constante a mais aqui. Nós vamos estudar como avaliar custo de algoritmos numa outra disciplina. Já comentei com vocês, projeto e análise de algoritmos. Então, o que eu queria aqui é que você tivesse uma noção de custo. O objetivo em algoritmos de estruturalidade Zoom é que você tenha uma noção de custo. A análise mais perfeita do quicksort tem até um vídeo já na disciplina de projeto de algoritmos, você pode dar uma olhada lá, onde eu analiso o custo do quicksort, com um pouco mais de detalhe. Mas só para vocês terem uma ideia, mesmo que o quicksort divida o pivô 90% para um lado, 10% para o outro, todas as vezes, ainda assim, quando eu fizer a conta, ele vai dar uma constante ali baixa, vezes n log n. Ele ainda vai dar muito menos do que quadrático. Tá? Então, o esperado, quando você executa um quicksort, é que ele dê perto de n log n operações. Nunca vai ser exatamente ali n log n, vai ser 10 n log n, 50 n log n, 100 vezes n log n, vai ser alguma coisa constante vezes n log n. Ok? Então, o objetivo do vídeo de hoje era esse, assim, a gente dar uma visão geral
do custo do Quicksort. No vídeo seguinte, nós vamos testar nossos ordenadores e comparar tempo. Para isso eu vou ensinar algumas funções que vão ser úteis para vocês, para a gente fazer teste com nossos ordenadores. Como preencher um vetor, por exemplo, aleatoriamente, para não ter que ficar digitando números para o vetor, né? Como gerar números lá para preencher um vetor, e também como medir tempo de execução de programas. Eu vou falar um pouco disso no próximo vídeo. Aí nós vamos testar, só para a gente ver um pouco de prática, né, com os ordenadores e comparar os tempos deles.